Olá a todos, vamos com mais um vídeo aqui do nosso mini curso de Node.js, nossa API, né? Então a gente agora vai começar criando nosso primeiro projeto com Node. E para isso eu vou abrir aqui no terminal. É bom que você já selecione em qual pasta você vai querer criar seus projetos aí, né? Eu já estou aqui na pasta www. Então eu vou começar criando uma pasta para nossa API. Vou chamar de backend essa pasta. Então vamos entrar nessa pasta para a gente poder rodar nosso primeiro comando aqui para criar o nosso package.json, que é o npm init. Vou passar a opção "-y", como a gente viu duas aulas atrás, né? Então ele criou aqui para a gente o nosso package.json com as informações básicas aí. Feito isto, o que resta a gente fazer agora? Começar a criar os arquivos do nosso projeto, né? Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, vou botar um ponto aqui para ele já abrir na pasta atual. Caso você queira abrir uma pasta diferente, basta colocar o caminho aqui, né? Até chegar à pasta que você quer. E o Visual Studio Code já vai abrir na pasta que você indicar. Beleza, então a gente está aqui na pasta do projeto, nosso arquivo package.json está aqui. A gente pode estar olhando o conteúdo dele, isso está grande demais, vamos diminuir aqui. Então está aqui o conteúdo que foi gerado automaticamente com o comando npm init lá, beleza? Aqui então, vamos fechar esse arquivo, a gente precisa começar a criar nossa estrutura aqui no nosso projeto. Então a gente começa criando primeiro uma pasta, que eu gosto sempre de criar aqui uma pasta chamada src. Então essa pasta vai estar recebendo todos os códigos que a gente for criar, todos os arquivos da nossa aplicação em si. E eu já vou criar dentro dela o nosso arquivo principal, que eu vou chamar de index.js. Então esse primeiro exemplo aqui a gente ainda não vai usar o TypeScript, é só para a gente começar a entender o funcionamento básico aí do Node com o Express, né? O que é o Express, né? A gente já falou basicamente dele, mas o Express é um micro framework que é responsável por gerenciar as rotas, os middlewares, requisições para nossa aplicação aí. Então a gente vai estar vendo mais a fundo o conceito de middlewares mais à frente, mas tudo isso a gente vai gerenciar através desse micro framework que é o Express. Vamos já partir para o próximo passo, que é instalar o Express aqui no nosso projeto. Então voltando aqui no shell, eu vou rodar aqui um npm install Express para que a gente possa já criar nossa primeira rota aí e testar o nosso Hello World na nossa primeira API. Vamos aguardar aqui a instalação. Se a gente observar, vamos voltar aqui na pasta do projeto. Através da instalação do Express, foi criado automaticamente o diretório Node Modules. A gente viu isso. Por que ele cria esse diretório, né? São todas as dependências que o Express precisa para funcionar, né? É importante observar que aqui é criada uma pasta .bin, onde vão estar aqui no caso, né, os binários das ferramentas que a gente for instalando, né? Então beleza, a gente está aqui com o nosso arquivo principal, a gente já tem o Express aqui para a gente instalado, então a gente começa já requerendo aqui o Express, né, que é uma importação em si, para a gente conseguir usá-lo aqui no nosso projeto. Então a gente usa aqui um require e passa aqui o nome do pacote que a gente quer requerer ou importar. Então é o Express. O JavaScript, o uso de ponto e vírgula é opcional, né? Eu costumo usar, caso você não queira, não vai dar erro nenhum, tá? Então depois que a gente faz a importação aqui do Express, a gente precisa criar uma instância
para a gente conseguir usar na nossa aplicação. Eu vou chamar essa constante de app, de aplicação, né? E ela vai receber uma instância do Express. Então a gente passa dessa forma aqui. A partir desse ponto, a gente usa essa constante app para usar todos os métodos que o Express implementa. A gente tem aqui uma instância do Express para a gente usar. Para que uma aplicação cliente, né, consiga acessar o conteúdo da nossa aplicação, precisamos disponibilizar um endereço que deve ser composto por server, e port. Então, no nosso caso, a gente vai estar disponibilizando em http localhost, porque a nossa aplicação vai rodar na nossa própria máquina, né? E a porta, que a gente precisa definir em que porta essa aplicação funcionará. Então a gente deve sempre usar portas acima da porta 1024, porque até esse número normalmente são portas já em uso por serviços e outras aplicações. Então é para você evitar possíveis conflitos aí na tua aplicação, né, no teu servidor. Eu costumo usar essa porta 3333, né? Você pode usar aí 3000, 9000, aí é de cada um. Então a gente precisa, para as aplicações clientes conseguirem consumir a nossa API, isso tem que estar definido. Então com o Express a gente consegue usar um método chamado listen, e a partir daí a gente diz em que porta esse servidor nosso aqui estará respondendo para funcionamento da nossa aplicação, no caso. Então a gente define dessa forma qual é a porta. A partir desse ponto, toda requisição que vier para essa máquina na porta 3333, a partir do momento que o servidor estiver rodando, ele vai responder o que tiver configurado aqui nessa aplicação. Por enquanto a gente não tem nenhuma definição, não tem nenhuma rota aqui, não tem nada, né? A gente importou o Express, instanciou e definiu aqui em qual porta ele vai trabalhar. Imagine então que essa nossa aplicação ela vai disponibilizar um recurso chamado projects, de projetos. Para os clientes conseguirem acessar essa informação, eles vão colocar o localhost 3333/projects. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa então criar essa rota na nossa aplicação, para que quando o cliente acessar esse caminho lá, ele tenha uma resposta. Então a gente vem aqui, ó, após a instância do app e antes do servidor entrar em execução, né? A gente vem aqui e cria a nossa primeira rota, que vai ser do tipo GET, que a gente já entendeu que a requisição do tipo GET é para a gente buscar algo no servidor, né? Então os clientes vão poder buscar a informação que a gente configurar aqui. Então a gente vai estar configurando aqui o que cada cliente vai poder buscar ao acessar a rota /projects, beleza? Então a gente precisa definir aqui dois parâmetros. O primeiro é qual é o recurso, ou seja, o endpoint. Eu vou colocar aqui, ó, projects, beleza? Então esse é o primeiro parâmetro. O segundo é uma função que vai definir, vai configurar aquilo que vai ser respondido para quem requisitar esse endpoint aqui da nossa aplicação, /projects. Então, quando chegar uma requisição GET para /projects, o que vai ser feito? Essa função aqui que define. Então, a gente pode usar essa notação aqui de error function. Então, aqui a gente colocaria os parâmetros para essa função e a error function para que a gente colocar o corpo da função. Então, uma função que não precisa de nome, também não precisa daquela instrução function. É uma notação mais simples aí, né? mais enxuta. A partir do momento que a gente abre aqui o corpo da nossa função, a gente pode aqui definir o que a gente vai retornar para o cliente toda vez que ele acessar essa rota, né? Esse endpoint. No caso, o que a gente pode retornar para ele? O nosso famoso Hello World.
Então eu vou dar aqui um return. E aí, de que forma eu vou fazer esse retorno aqui, né? O que acontece? Toda requisição HTTP parte de um request, uma solicitação, e aí a partir daí é gerado um response, ou seja, é devolvido uma resposta para o solicitante. Então esses dois parâmetros são recebidos dentro daqui da função. Então a gente passa aqui, o primeiro parâmetro é sempre o request, e o segundo parâmetro é o response. Então esses dois parâmetros, eu vou fechar aqui por enquanto, esses dois parâmetros. O primeiro, a gente vai ter aqui toda a informação que foi enviada pelo cliente. Por exemplo, se fosse um post aqui e ele estivesse enviando dados de um formulário que ele preencheu, todos os dados preenchidos seriam recebidos aqui nesse request. E o response é para a gente poder usar os métodos que o Express implementa para a gente estar respondendo ao cliente aquilo que foi possível devolver para ele, né? Às vezes o que ele pede não é possível, mas normalmente a gente usa o response para isso. Como a gente quer responder com um texto, um hello world, né? Então a gente usa aqui o response.send, é um método já disponível aí, e aqui a gente diz qual mensagem a gente quer enviar. Então a gente dá aqui o nosso hello world. Esse return aqui é importante, porque se eu não coloco o return, vai funcionar. Ele vai executar o response e vai imprimir a informação aqui. Porém, esse return garante que a partir desse ponto mais nada vai ser executado dentro desse método. Então é exatamente o encerramento da execução do método. Você garante isso. A partir desse ponto, a gente já consegue rodar a nossa aplicação. Vamos salvar aqui o nosso arquivo. Ok? De que forma a gente executa essa aplicação Node? Então eu vou aqui no terminal. O que a gente pode fazer? Eu vou limpar a tela. A gente tem dentro da pasta src o nosso arquivo index.js. Então a gente roda o comando node src /index.js. Dessa forma a gente está instruindo para o Node qual arquivo que ele tem que interpretar. Beleza, então ele entrou em execução, não exibiu nenhuma mensagem para a gente aqui. Isso é um bom sinal, que quando gera algum erro, algum problema, ele já disponibiliza aqui no terminal para a gente. O que a gente pode fazer agora? A gente pode estar acessando o browser. A partir daí a gente coloca o nosso endereço, localhost 3333, porém a gente configurou o endpoint projects. Então, através desse endereço, a gente tem aí o nosso Hello World sendo impresso. Então, voltando aqui para o nosso código, normalmente uma API ela retorna um JSON. A gente já falou bastante disso também, né? E esse JSON ele é estruturado para que a aplicação cliente pegue esses dados e faça o uso da forma que bem entender. Ela vai conseguir interpretar um JSON. Então, a gente precisa fazer o que aqui? A gente precisa, ao invés de retornar um método send, que envia simplesmente uma string, a gente precisa estruturar esse retorno, né, essa resposta que a gente está fazendo, no padrão JSON. Então, para isso, a gente vem aqui substituir esse método send pelo método JSON. Porém, a gente precisa estruturar essa resposta aqui num padrão JSON. Então, eu vou recortar aqui essa informação. O JSON, ele sempre vai retornar ou um array ou um objeto. Um objeto é quando você tem o retorno de uma única informação, e um array quando você precisa retornar mais de um objeto. Então você vai ter um array de objetos aí no caso. Então eu vou aqui dar um enter. Então a gente vai ter aqui um message, por exemplo, 2 pontos, e o nosso hello world.
Então, a partir desse ponto, a gente passa a estar retornando um JSON, que é o que normalmente se espera de uma API. Aqui agora, se a gente voltar no nosso servidor, no nosso browser, né, e a gente atualizar, nada mudou. O que está acontecendo? Não era para já ter aparecido o nosso JSON aqui, nosso objeto, né? Anotação de objeto. Bom, o que acontece é que esse servidor ele não faz o recarregamento automático quando a gente roda com o Node puramente. O que a gente tem que fazer? Então, Ctrl C aqui, cancela a execução e roda novamente para que ele possa recarregar as informações que estão salvas lá no arquivo index. Agora, se a gente atualiza aqui o browser, perceba que já mudou aqui o resultado, né? Tá aqui o nosso JSON, onde a gente tem aqui a informação message, que é a chave do objeto, e o valor, que é o hello world. Isso aqui é uma extensão, né, do Chrome, chamada JSON Viewer. Então, caso você queira instalá-la aí, você vem aqui em mais ferramentas, extensões, no seu Google Chrome aí, você vai pesquisar aqui por JSON Viewer. Ela já está instalada aqui para mim, basta você instalar aí e você já vai conseguir estar vendo seus JSONs, seus arquivos JSON, né, nesse padrão aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Ele permite que você altere o tema aqui, eu já vou fazer isso. Eu gosto do tema sempre mais escuro. Vocês já devem ter percebido isso. Então eu venho aqui, escolho qual tema tem aqui, vou aqui em Drácula. Beleza, esse é o que eu quero. Basta vir aqui embaixo aqui, ó, no Save. Beleza, tá salvo. Então se a gente atualiza aqui, ok, já estamos com o tema escuro aqui, que descansa mais a vista, né? Então agora, o que a gente pode melhorar aí, né, nessa aplicação nossa? Bom, a gente percebeu um comportamento aí, que é o seguinte: toda vez que a gente for criar um novo arquivo, alterar o código e o nosso servidor estiver em execução, a gente vai ter que cancelar a execução dele, executar novamente, para que ele perceba as alterações, né, que foram feitas. A gente pode tornar isso um pouco mais automático. A gente pode instalar o servidor Nodemon. O Nodemon é muito usado em ambiente de desenvolvimento, que ele é responsável por recarregar as modificações do nosso código automaticamente. Ou seja, cada vez que a gente salva um arquivo, ele percebe isso, recarrega o servidor automaticamente e já disponibiliza a versão nova. Basta a gente no browser dar um F5 lá, né, um atualizar, e já vai estar lá o conteúdo atualizado sem a gente precisar parar o servidor e rodar novamente. Para isso a gente precisa instalar esse Nodemon. Então eu vou aqui no nosso shell novamente, deixei aqui no shell, vou parar aqui o Node, ele estava em execução, né? E vou rodar aqui um npm install Nodemon, dessa forma que escreve, e vou passar a opção D maiúsculo, que é o seguinte: com essa opção eu estou dizendo para o npm que eu quero usar esse Nodemon somente em ambiente de desenvolvimento. O que vai acontecer? Ele vai criar aquele dev dependencies que a gente viu na aula sobre os comandos iniciais lá do Node. Então ele vai instalar o Nodemon como uma dependência de desenvolvimento. Por que isso? Ele é um servidor para hot reload, live reload, ou seja, recarregamento automático de código à medida que a gente vai modificando o código. Quando essa aplicação estiver no ambiente de produção, a gente não vai estar modificando o código, simplesmente ela vai estar lá disponível. Nesse caso, a gente não precisa do Nodemon, né? Então é só para ambiente de desenvolvimento. Então ele já está instalado, a gente já consegue usá-lo. Então a gente pode usar da mesma forma como vinha usando o Node, que a gente roda o Node e o arquivo, né?
Então aqui, ao invés de Node, a gente roda o NodeMon. Porém, o nosso shell não está detectando ele aqui, ó. Olha só. Então ele não está disponível para a gente. Uma forma da gente executar scripts do NPM quando eles não estão sendo identificados, né? É a gente usar o npx. O npx ele é um recurso que o Node instala para a gente, assim como ele instala o npm, que é o seguinte: a gente quer executar um comando através do npx. Se ele encontrar esse comando no diretório node_modules/.bin, ele já executa. Se ele não encontrar, ele vai fazer o download primeiro para depois executar. Como o NodeMon já está aqui no nosso .bin lá, ele vai encontrar e já vai executar, não precisa baixar novamente. Vamos ver aqui se vai rolar. Ok, já está em execução aí o nosso NodeMon, nosso servidor está em execução. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou tirar essa última linha aqui e vou salvar o arquivo. Se vocês observarem aqui, ó, ele já fez um restart, ó, salvou as modificações e já está disponível novamente. Ou seja, cada alteração que a gente fizer em qualquer arquivo do projeto, o NodeMon vai perceber isso. Ele fica aqui, ó, esperando, vigiando, e à medida que acontecem as modificações, ele faz o restart. Então a nossa aplicação já está disponível novamente. A gente atualiza aqui. Tá aí. Qual outra mudança que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, ao invés de Hello World, Hello Dev. Salva o arquivo. Ele já fez aqui pra gente o reload novamente, ó, startou pela segunda vez. Se a gente volta lá no browser, basta a gente atualizar e já está aqui pra gente, ó, Hello Dev. Beleza, mas a gente ainda pode melhorar um pouco mais essa execução do servidor aí, porque a gente está passando um comando aqui, ó, npx, NodeMon e o arquivo. Eu vou cancelar aqui a execução do NodeMon, Ctrl C. Vamos voltar lá no nosso Visual Studio. Aqui o que acontece? A gente tem aqui no nosso package.json, vamos abrir aqui o arquivo. A gente tem aqui essa seção de scripts. Aqui o nosso NodeMon onde veio parar em Dev Dependencies, tá vendo? O D maiúsculo serve para isso. O Express a gente não instalou como dependência, então ele como dependência de desenvolvimento, né? Então ele veio para cá, para Dependencies. Então aqui, ó, esse script é um script que ele cria com o npm init, a gente não vai usar ele. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um script chamado start e vou pegar o que a gente roda aqui, ó, com o NodeMon, exatamente isso aqui. Vou copiar e venho aqui, ó, e põe como conteúdo desse script aqui. O que a gente vai ter aqui agora? Esses scripts funcionam como uma espécie de atalho. Então, através do comando npm, com o nome do script que está aqui, você vai executar o que está sendo informado para ele como valor. Então, eu rodo um npm start, ele vai, na verdade, executar isso aqui para mim. Então, o comando para eu executar no shell vai ficar mais curto, mais simples. Não precisa ficar decorando parâmetro, ordem de parâmetro, nada disso. Simplesmente, deixa eu cancelar aqui. Simplesmente eu rodo um npm. Eu salvei o arquivo, ainda não. Tem que salvar aqui, ó, o package.json, senão não funciona, né? Vou salvar. Então a gente roda um npm start, que é o nome do script que eu criei. Tá aí, ó. Já rodou o NodeMon pra gente, tá vendo? Por fim, para a gente concluir essa aula, o que eu vou fazer aqui? A gente pode colocar aqui, quando o servidor entrar em execução, ele exibir uma mensagem no terminal para a gente.
Então a gente pode passar um segundo parâmetro nessa função listen aqui, que é uma função, e essa função a gente pode fazer N coisas. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma arrow function aqui e simplesmente vou dar aqui um console.log e passar a mensagem para ele. Por exemplo, backend started. Posso botar aqui um emojizinho. Vou ver um que esteja legal aqui botar. Esse carinha aqui. Pronto. E eu esqueci de comentar. Eu comecei o curso usando o WSL. Vocês devem ter percebido aqui que eu estou usando o Mac. É porque o meu PC com Windows deu pau. E aí, inclusive, perdi um dia aí de gravação. Até eu recuperá-lo, para não ficar parado esse curso, né, tentar subir para vocês pelo menos um vídeo por dia, né? Então eu estou usando aqui o Mac para poder a gente dar sequência ao curso. O legal é que você construir a API com Node independe do sistema que você está usando, né? Você vai conseguir com Linux, com Mac, com Windows, com WSL no Windows. Então, o legal, isso é interessante. Mas vamos lá, eu vou salvar aqui. A gente roda aqui o nosso npm start. Tá aqui, ó, a mensagem backend started, beleza? Então, pessoal, agora a gente já começou a avançar, né, na questão da construção de uma API. E vamos então à próxima aula. Espero vocês lá.